Não existe um CNPJ sem um CPF por trás. Pode ser CNPJ, dono de CNPJ. Mas, por trás de tudo isso aqui tem um CPF e tem um coração batendo. Com certeza. Você tem que querer muito. Você tem que querer mais do que tudo para acontecer. Fala aí, turma! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui da Escola do Franchising, que a gente fala aqui, na realidade, de negócio, de vida, de pessoas, de empreender, de avançar, de construir. Muita gente acha que aqui a gente só vai falar sobre franquia como se franquia fosse um negócio de outro mundo. Nada disso. Franquia é o quê? Franquia é um negócio que foi validado, foi testado, deu muito certo, e aí esse empreendedor que construiu esse sucesso resolveu abrir esse know-how dele para que outros empreendedores também deem certo. Porque o que mais mata negócios hoje no Brasil são os negócios que iniciam do absoluto zero sem que a pessoa tenha uma instrução. É isso mesmo, é isso que mata os negócios no Brasil. São pessoas que começam sem instrução. Por isso que nas franquias morrem muito menos. Então, nós vamos falar aqui sobre isso, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre crescimento, sobre vida. E hoje eu tô com um cara aqui muito especial. Eu, inclusive, falei com ele aqui antes, eu falei, não, eu tô esperando para gastar meu agradecimento com você aqui ao vivo. Um cara que, assim, no meu coração se tornou muito mais que um parceiro de negócio, se tornou um amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que contribui muito com todo o grupo. Então, Vini, é um prazer estar aqui com você, o cara que é uma honra estar aqui. Que isso, que lidera a Dr. Farol, uma franquia maravilhosa, né? Edu. Que está dominando esse Brasil. Então, cara, primeiro de tudo, um prazer ter você aqui, uma honra ter você aqui. Eu me recordo quando eu te conheci há alguns meses, sei lá, quase um ano, a gente ia acabar de mudar para esse escritório aqui. Quando você veio, a gente sentou na mesa e eu me recordo do que eu fiz logo quando você saiu. Eu mandei uma mensagem pro Wilton, meu sócio, falei, eita, veio um cara aqui, cara, que eu fiquei com vontade de ser sócio dele. Eu brinquei com o Wilton, falei isso. Então, quero falar isso aqui publicamente, cara. Você é um cara extraordinário, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. E vamos bater esse dedinho de prosa aqui. Vamos sim. Tá bom? Edu. Seja bem-vindo. A sala é sua, o papo é seu. Se você quiser se apresentar primeiro, e depois eu já quero começar com uma pergunta. Então, tá certo. Primeiro, é uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz. Essa conexão foi verdadeira entre nós dois. Eu lembro que foi aqui, né? Foi bem aqui. Tava indo de viagem e saí daqui feliz e imaginando, porra, encontrei quem tá pensando como eu e no mesmo caminho que eu, simples, direcionado. Então, eu saí muito feliz. E conforme a gente foi se conhecendo, eu fui vendo que, olha, é igual. Então, essa similaridade foi incrível. Então, eu tô muito feliz, honrado e com muita expectativa desse bate-papo, porque eu acho que eu vou sair daqui. Eu acho não, tenho certeza que eu vou sair daqui com a ideia. A ideia desse bate-papo aqui, como eu te falei no início, é a gente não roteiriza justamente para o que saia daqui, saia do nosso coração. Tá? Saia verdades do nosso coração. Se a gente roteirizasse, eu te mandasse as perguntas tudo antes, o que ia ser disso? Você ia se preparar para responder e talvez se preparando tanto não sai aquilo que é do coração. Por isso que eu falei com você, é sem roteiro, é um bate-papo, e é um bate-papo muito para mostrar, eu falo assim, para duas coisas. Para mostrar para quem assiste aqui que é possível qualquer coisa nessa vida. Sim. E a segunda coisa, para realmente inspirar pessoas porque esse mostrar que é possível é para aquele cara que está empreendendo, está enfrentando, está passando por dificuldade, mostrar para ele, cara, você vai conseguir. E o segundo cara é aquele cara que ainda não começou a empreender. E isso aqui vai dar inspiração para ele falar, é isso que eu quero na minha vida, eu quero empreender, é isso que eu quero. E para começar, eu gosto sempre de começar uma coisa, eu acho que por trás de todo negócio não existe um CNPJ sem um CPF por trás. Pode ser CNPJ, dono de CNPJ. Igual eu aqui, minha holding aqui, eu já estou ficando quase para escanteio no CPF, né? É uma dona da outra. Mas, por trás de tudo isso aqui tem um CPF, tem um coração batendo. Com certeza. E para começar, eu quero conhecer o Vini, cara. Eu quero falar assim, cara, da onde você começou? Qual foi o seu primeiro trabalho? E aí desse primeiro trabalho surgiu essa grande ideia, porque a gente fala, não, eu sei que foi na trajetória, mas o primeiro trabalho, aquela primeira coisa que você fez, eu tenho certeza absoluta que ela te ensinou muito para poder chegar aqui. Para poder chegar aqui. Sem então, dúvida. Conta essa história aí, rápida pra gente aí. Bora lá, esse então. Vini aí. Bom, Vini é uma pessoa que veio de uma família que teve tudo.
Tudo. Todo o amor que você puder imaginar no mundo eu tive. Rapaz, achei que era riqueza mesmo. Eu já ia falar, você veio da riqueza. É a maior riqueza que você pode ter, o amor. Gostei. É a família e tudo. Então eu sou o irmão mais velho de 4 irmãs mais novas. Meu pai vem do mundo de oficina de carro e tudo mais, e a minha mãe morou muito tempo num sítio, depois vou para a cidade. Então nós sempre fomos rodeados muito de amor mesmo, muito de carinho. Não com uma situação financeira muito boa, financeiramente, mas nunca faltava nada. Legal. Desde pequeno, eu tenho uma coisa que eu falo sempre. Eu lembro que eu era bem pequeno, tinha 4 irmãs, a gente morava numa casinha bem simples. E eu queria muito um videogame. Muito. Na época era impossível a gente comprar um videogame. Mas eu não sei o que aconteceu. Na árvore de Natal tinha um videogame. Mas não foi meu pai e minha mãe que comprou. Foi alguém, de alguma forma, que deu esse videogame pra gente. Então as coisas acontecem. Você tem que querer muito. Você tem que querer mais do que tudo pra acontecer. Então na minha vida tudo aconteceu como se fosse um milagre. Tudo. E todos os dias, eu estar aqui pra mim é um milagre, eu acordei é um milagre, tudo é um milagre. E eu sou muito grato por isso. Então nessa trajetória minha, logo cedo eu tomei uma decisão que não foi a decisão mais acertada. Que foi que eu não queria mais estudar. Então quando eu estava na 4ª, 5ª série, eu fiz um trabalho de entregar papel na rua, sabe? De ser no supermercado e entregar panfleto. E na hora que eu acabei de entregar o panfleto, eu ganhei um dinheiro, podia entrar no supermercado e comprar tudo aquilo que eu queria. Eu falei, eu já achei pra que eu vou estudar. Eu achei o que eu queria e comecei a trabalhar. Então foi um erro muito grande. Eu lembro que minha mãe naquela época ficou muito triste, mas foi o que aconteceu. E aí meu pai falou, então você quer trabalhar? Então você vai trabalhar mesmo, você vai pra oficina trabalhar. E meu pai me colocou na oficina para trabalhar e eu comecei a trabalhar com ele. E o que aconteceu? Na época, eu acreditava que você tinha que fazer as coisas do melhor jeito possível, ser perfeito no que fazia. E eu começava, era uma oficina que lavava carro e tudo mais, então eu pegava os carros das pessoas para lavar, mas eu lavava num nível, quando a pessoa chegava com um carro, aquele carro bonito, tinha chave dentro do carro ali. Eu ia lá, cortava um pedacinho de carpete, colocava ali para pôr a chave para não fazer barulho. Eu abria, meu pai não gostava que eu abria o porta-luva, eu abria o porta-luva, arrumava tudo o porta-luva, tudo direitinho. Além de lavar o carro, deixava tudo arrumado. Eu pegava cotonete para limpar o carro. Só que meu pai ficava muito bravo, porque eu demorava o dia inteiro para lavar um carro só. Mas eu não tinha entendido. Para mim eu estava certo, estava lá trabalhando, só que foi justamente em fazer esse trabalho que alguns empresários da cidade olharam para mim e falaram, esse menino é muito diferente. E eu tive meu primeiro convite, isso eu devia ter uns 12 anos na época, para poder entrar numa oficina gigante, muito grande. Um menino de 12 anos entrou nessa oficina. E quando eu entrei para trabalhar lá, eu perguntei o que eu vou fazer. Ele falou, não sei, eu te trouxe aqui porque você é bom. E aí, eu sei que eu fiquei algum tempo nessa oficina sem saber o que fazer, procurando alguma coisa para trabalhar. E eu chegava em casa, meu pai falava assim, olha, você teve uma oportunidade da sua vida. A única coisa que ele não pode ver é você parado. Você não pode ficar parado. Então, posso te falar uma coisa? Meu pai tinha empresa e ele não conseguia ver as coisas que estava fazendo. Então, pega um caderno, tudo que você vê que você acha que está certo ou errado, marca nesse caderno. E uma hora que você tiver a oportunidade, você mostra para o seu patrão. E eu sei que eu fiquei marcando essas coisas. E eu lembro que um dia, estava quase sem fazer nada, e tinha um tanto de mecânico, e isso foi uma virada de chave muito grande. Esse mecânico falou para mim assim, vai lá arrumar aquela sucata lá no fundo. E naquela época tinha uma novela que passava Chiquititas, eu acho que chamava isso. E tinha um menino... Você é antigo, hein, Vini? É antigo, sou velho. E esse menino, eu sei que ele foi trabalhar numa empresa, e aí na hora que acabou o dia, ele foi lá e começou a arrumar uns clipes. E aí, na hora que o patrão chegou, ele tinha recuperado esses clipes, e o patrão deu um bônus pra ele, porque ele tinha recuperado esses clipes. Eu acho que isso ficou na minha cabeça. Eu fui lá pra onde era a sucata, das peças dos carros batidos e tudo. Eu fiquei, sei lá, acho que quase uma semana naquela sucata. O que eu fiz? Eu fui pegando as peças que era igual com igual, fui pondo tipo porta batida amassada, igual com igual, do mesmo carro, farol, peça, e fui juntando. Só que depois eu olhei que tinha umas que estavam menos amassadas, eu peguei e fui pondo pra frente. E eu fui vendo que tinha pecinha pequena, que o pessoal lá ficava querendo ligar na loja pra comprar uma presilha e um parafuso. Eu fui separando os parafusos. Depois de uma semana o dono dessa empresa foi lá, não onde era a sucata. Edu, eu tinha 12 anos, cara, mas eu lembro até hoje. Ele chamou a oficina inteira pra ir lá. É isso aqui, gente. E inacreditável que eu vou te falar, que é como se fosse um milagre. Daquele dia pra frente, ele me levou pra poder atender os clientes. E eu não conseguia entender ainda por quê. E eu sei que quando o cliente chegava, eu acho que é porque era bonitinho o menino novo, mas o cliente chegava, eu conversava com o cliente, ajudava a fazer orçamento, tal. E quando ele levar o cliente embora, ele chamava um motorista e eu ia no carro junto com o pessoal levar o cliente e me conectava com os clientes. E os clientes ligavam pra mim pra saber se o carro estava pronto. E isso foi acontecendo. E nessa oficina eu fiquei durante um tempo,
acho que uns 2 anos ou 3, até uns 15 anos de idade. Com 15 anos eu tinha a chave da oficina. E ainda era moleque. Eu lembro que também me marcou muito, um dia eu cheguei tarde, tava a oficina inteira parada na porta, e eu cheguei tipo 8 horas, e era eu que tinha a chave. Rapaz do céu, foi feio. Acho que foi aí que eu aprendi a ser pontual. Bom, trabalhei com isso aí, logo que eu saí, eu voltei para trabalhar com meu pai no Lava Jato, só que eu já voltei com uma mentalidade diferente. Eu voltei querendo inovar, fazer um Lava Jato da hora, uma empresa grande, gigante, cheia de ideia, porque eu era bom, né? Com 15 anos nós é dono do mundo, a gente sabe tudo mais que todo mundo. Falei, pai, o senhor não entende nada. Você não sabe mais se você acertar uma coisinha. Você não sabe de nada, eu sou o dono do mundo. E aí fui trabalhar lá com meu pai e fiz todas as inovações possíveis que eu pude. Até chegar no ponto que meu pai falou, não, que é o limite, é só isso. Eu falei, não, então tá bom. Então, pai, eu te amo, mas vou seguir minha vida. E na hora que eu dei esse passo para seguir minha vida, eu fui abrir um outro Lava Jato grande e realmente a minha ideia deu certo. Porque eu peguei todos os clientes do meu pai e foi para mim. E exatamente com 2 meses que aconteceu isso, minha mãe teve câncer. E meu pai, com uma empresa que não estava funcionando muito bem, eu com uma empresa que tinha um tanto de carro, só que eu não era o dono do mundo, só que eu não sabia administrar, contratei um tanto de funcionário, o dinheiro não dava para pagar os funcionários, o serviço não saía bem feito. Sabe o que aconteceu? Eu quebrei. E sabe quem que me abraçou com os braços abertos e falou, vem pra cá? Foi meu pai. E voltei. Só que eu voltei diferente. Aí eu voltei diferente. E aí foi uma época que você entende o que é valor, sabe? Eu comecei a trabalhar de novo com meu pai, do mesmo jeito, com pouco tempo a gente já estava funcionando bem. E foi muito rápido eu falar, pai, eu sei que o nosso caminho é esse. Sabe por quê, pai? Eu olho pro lado, hoje eu não tenho esse pensamento, mas na época, pai, eu olho para todo mundo que a gente conhece que tem Lava Jato e oficina, eu não tô vendo ninguém que tem uma vida boa. Eu não conheço ninguém que tem um carro importado, eu não conheço ninguém que tem dinheiro. Se a gente continuar aqui, pai, a gente vai continuar do mesmo jeito, só que eu tenho uma ideia, pai. Tá vendo todos os carros que vêm lavar? Os farol desses carros tá tudo feio. E tá todo mundo falando que tem que comprar um farol novo. A gente podia começar a arrumar farol. Ele ficou assim, tal. Falou, então ele falou pra mim, então vamos fazer o seguinte, vamos começar devagarzinho. E assim a gente começou. E foi logo quando meu avô faleceu. Meu avô, que eu era muito, e tô contando do meu avô, você vai entender por quê. E meu avô me deu um relógio de presente, eu iria ter vindo com ele hoje. Um relógio bem antigo, daqueles Oriente, que é de pulso, só se você movimentar. E eu sei que o relógio estava tudo arranhado, porque ele morava na roça. E aí eu fui no lugar para cortar cabelo e eles já limpavam o relógio. Na hora que o cara limpou o relógio, ele ficou novinho. Eu falei, mas o relógio é de plástico, o farol do carro é de plástico, é esse o negócio que eu vou usar para arrumar farol. É isso. Peguei o produto do cara que arrumou o relógio, levei para lá, fiz o teste pelo carro, falei, pai, tamo rico de novo. Deu tudo certo. E aí eu comecei, meu pai falando, calma, testa. E começamos a arrumar. O que nós fizemos? Todas as pessoas que têm revenda de carro levavam os carros pra gente lavar. Então, como não era um serviço que a gente podia cobrar ainda, eu precisava de entender se esse serviço ia ficar bom. Então eu comecei a limpar os faróis dos carros de revenda, sem cobrar nada, e depois eu passava na porta das revendas para ver se esse farol ainda estava ficando bom, porque ficava no sol. Sim. E aí eu fui vendo que precisava de melhorar, fui fazendo, depois eu comecei a fazer de amigos e tudo mais. E aí, como sempre acontecem milagres na minha vida, um dos nossos clientes que são lá do Lava Jato, ele é um químico, uma rede de empresa gigantesca, e ele viu tudo que estava acontecendo e me deu algumas ideias, me ajudou, a gente conseguiu criar um primeiro produto para fazer, e esse produto deu certo. E aí eu consegui descobrir um produto que limpava farol. Só que eu descobri o produto que limpava farol, só me fez saber que eu conseguia limpar farol. Como que eu ganho dinheiro com isso? Como é que faz agora? E aí eu falei, pai, então hoje eu paro de lavar carro e começo com o farol. Numa sexta-feira, eu anoiteci lavando o carro, e na segunda-feira, eu amanheci consertando o farol. O que eu fiz? Eu peguei uma maletinha de aço, coloquei as lixas, a massa, coloquei a máquina, mandei fazer uns cartãozinhos de visita e saí batendo de porta em porta, falando que eu arrumava farol. O que eu ganhei de dinheiro? Nada. Tá todo mundo trabalhando? O que eu ia achar em casa pra cobrar? Mas eu tenho uma característica, Edu, que pra mim é muito, muito interessante. Eu erro muito rápido, Edu. Mas muito, você não tá entendendo. É muito rápido. De empreendedor. Eu sei que assim, eu não durei 2 semanas batendo de porta em porta. E vou falar pra você, bater de porta em porta é a maior lição da sua vida pra dar valor em qualquer coisa. Isso aí você tá falando pra um vendedor dar valor, que ele fica sentadinho no ar-condicionado, hoje ligando e mandando WhatsApp. Porque antigamente era
sola de sapato e porta em porta. Tem detalhe, você sabe que o nosso treinamento de franqueado, eles vêm pra Franca, o primeiro dia, eles vão bater de porta em porta em Franca. Pra eles entenderem que o lead que chega lá vale 1 milhão. Não a mais. Porque você ia atrás. Bom, conclusão. Vi que bater de porta em porta não dava certo. Voltei e mais uma vez lembrei da minha mãe. Minha mãe, sou irmão mais velho com 4 irmãs. Chegava um Danone na geladeira, era briga, meu irmão. Minha mãe falava o quê? Reparte. Porque quem reparte, quem divide, multiplica. Só que na época, eu achava que dividir o Danone, eu só ia ficar com menos Danone. Mas minha mãe não estava falando de Danone. Ela estava falando de amor. Ela estava falando de outra coisa que era dividir com as minhas irmãs. Que era multiplicar o amor, o carinho. Hoje eu entendo. Quando dividiu os pães e o peixe foi isso. Exatamente. Toda vez que dividia, multiplicava. Exato. Então não era sobre o Danone. Era sobre os irmãos dividir. Sim. E eu falei, se as pessoas não estão em casa, onde tem carro? Nas oficinas mecânicas. Eu tive uma ideia. Criei um valezinho aonde eu cobrava R$80 para limpar o farol. Eu chegava na oficina e falava pro dono da oficina, o seguinte, tá vendo esses carros aqui? Eu cobro R$80 para arrumar esse farol. Eu dou 1 ano de garantia que vai ficar muito bom. Você não vai fazer nada. Você vai cobrar os 80, você vai ficar com 40 e eu com 40. Você só vai me ligar, eu venho aqui, limpo o farol e vou embora. Na sexta-feira eu junto todos esses valinhos e você me paga. Edu, com 20 dias eu já tava com 4 pessoas trabalhando na cidade inteira. Já tava colocando a gente pra trabalhar. Pô, 40 conto, cada um ganhava em cada carro. Eu demorava 35, 40 minutos e pau na cidade inteira. E aí eu fui atrás do meu irmão, do meu primo, do meu sobrinho. Tinha menino de 12 anos, meio período, trabalhando junto comigo naquela época. Era o que dava pra fazer, fez. Colocou todo mundo lá. CNPJ? Nem no mundo existia. Era nós tudo ali correndo. E aí esse negócio funcionou. E aí, como eu disse, funcionou. E funcionou num nível do que... assim, quando eu falo funcionou, é porque chegava dia de sábado, cara, eu no supermercado, eu comprava tudo que eu queria. A minha filha, eu chegava, tinha um Danone de bolinha assim, que na época custava mais caro, eu lembro que todo sábado eu sabia que era o dia de eu comprar o Danone pra ela. Então assim, pra mim eu tava rico, porque eu já tinha tudo. Então... Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero só ponderar, assim, eu gosto sempre, quando as pessoas vão falando, eu falo que tudo pra mim é aula, tá? E o que você tá dando aqui é uma aula de vida, é uma aula de empreender, e eu acho que é a aula mais importante sobre quem segue princípios de Deus. E eu não tô falando nada de religião, mas eu ouvi uma frase de uma pessoa muito conhecida, eu tava com ela e ele falou isso pra mim, ele falou assim, olha, tudo que você fizer, faça com excelência, porque a excelência agrada a Deus. Ele falou essa frase. E quando você falou assim, ó, eu lavava carro com excelência. Eu anotei, você cuidava do potinho para pôr a chave para não bater. Você pegava o cotonete para limpar. Você fazia com excelência. E quando você faz com excelência, você agrada a Deus e você segue. Porque Deus, tudo que Ele tem para fazer, Ele faz com excelência. Ele te fez mal feito? Nunca. Ele só faz coisas com excelência. Só com muita excelência que Deus faz. Então, quem retribui com excelência para ele, ele devolve. E aí você fala o tempo inteiro. Porque é o milagre da minha vida. Não, é porque Deus é o seu caminho e é Deus só te retribuindo. Tá bom, filho. É porque na vida espiritual, ela é assim, a gente vai cumprindo, a gente vai dando checkzinho em algumas coisas que Deus ele quer e ele abre a próxima porta. Aí você dá o próximo check, ele abre a próxima porta. Às vezes, quando você tenta passar sem ele dar o check, é quando as coisas começam a dar errado. Aí depois lá na frente você não sabe o que dá errado. É porque você faz sem o check de Deus. E aí você fez isso, aí depois você foi para a oficina, você foi, aí deu o seu melhor. Aqui você fez com excelência, você deu o seu melhor, você fez com excelência. Aí quando você foi, você me lembrou muito do Wilton. O Wilton conta uma história, né? O pai dele falava com ele, se ele foi trabalhar numa lanchonete, falava assim, meu filho, nunca fique parado. Se tiver tudo limpo, suja de novo e limpa de novo. Sempre tem alguma coisa para ser feito. E não deixava ficar parado nunca. Falou, se o dono estiver parado, tá, ele vai ver que não precisa de você. E cara, se as pessoas hoje entendessem isso, nós teríamos um mundo muito melhor. Eu não estou falando que seria um funcionário muito melhor para o patrão, seria um patrão muito melhor para o funcionário. Não, eu estou falando do mundo.
O mundo seria muito melhor se todo mundo estivesse fazendo o seu melhor. E aí você foi lá e, cara, viu um negócio desorganizado. Você foi lá e fez. E aí, de novo, você fala o milagre que aconteceu. Não. É você cumprindo os princípios, fazendo com excelência, e Deus vai lá e fala, toma, sua próxima porta, check. Aí depois, cara, você vem, seu pai, e nossos pais é isso, nossos pais eles vieram de uma cultura que para eles até um determinado limite estava muito bom. A grande cultura que nós vivemos é você ter uma casa, um carro, conseguir estudar seus filhos, venceu. Só que Deus ele quer muito mais. Deus quer que você sonhe grande. Tem um livro do J.B. Carvalho chamado Metanoia, que esse livro ele fala muito sobre Deus, ele ter deixado tudo pra gente. Ele deixou a matéria amorfa pra gente. O que é a matéria amorfa pra gente? A matéria amorfa é a árvore que transformou em papel. Tava lá. O minério que transformou em ferro. A areia que virou vidro. Tava tudo lá. Pronto, agora. Quem foi que teve a ideia? Como que essa pessoa teve a ideia de transformar aquilo? Se não foi Deus que deu pra ele, quem foi, amigo? Quem foi que deu para ele? Não, eu sou o bonzão. Não. Só que nós fomos criados numa cultura onde foi feita para travar, não foi feita para expandir. Foi feita para travar. E os nossos pais, talvez seu pai, para ele estava muito bom a sua oficina ali, mas você sonhava grande. E aí você fala assim, pai, não é só isso, eu quero mais, eu não vou ficar rico aqui. Eu não vou ficar rico sendo dono de oficina. Aí você vai lá e eu quero ideias. Com Lava Jato eu vou ficar rico? Não. Mas e com farol? Quantos faróis tem dos carros? Quanto que eu posso alcançar disso? E aí você pega de novo uma ideia. Aí você vai lá e vê a visão de empreendedor. O cara que limpou o relógio. E aí você fala assim, como que não é Deus que te dá isso? Não tem como falar que não é. Falar que não é. Você foi limpar o relógio. Quantas outras pessoas foram fazer o mesmo trabalho com o relógio? Pensa só, quantas outras pessoas não já fizeram o mesmo trabalho com o relógio e nenhuma teve ideia? Só que você tem o check de Deus para ir abrindo, porque você é um cara seguidor de princípios, é um cara que anda em linha reta. Então, ouvir de você essa história, sabendo por que eu não gosto de fazer roteiro nem preparar? Porque se eu tivesse preparado, eu ia colocar para você aqui um monte de coisa lógica. Eu não ia te fazer, eu só ia te fazer pergunta lógica, mas Deus não trabalha com lógica. Ele não trabalha com lógica, ele trabalha com extraordinário. Ele faz contra a lógica mesmo. Então, se eu fosse nessa lógica, eu ia te perguntar como é que é. Aí você ia falar de plano de negócio, né? Eu nunca vi um empreendedor de verdade ter ficado rico, milionário, bilionário pela lógica. O cara sonha grande e dá passos, cara, gigantescos. Eu tô dando um passo agora, eu tava falando aqui um pouquinho antes de você do novo escritório, eu não falei mais, mas eu tô falando de um escritório de 3 mil metros quadrados. Eu tô falando de 3 mil metros quadrados. Nós estamos aqui em cima de 350 metros quadrados. Eu tô falando de 3 mil metros quadrados. Eu tô falando de 10 vezes mais. E aí você falar assim, qual a lógica? Que lógica, amigo? Eu sonho grande. E aí, olha que loucura. Quando eu tomo essa decisão disso, de ontem para hoje, você não tem ideia da quantidade de ideias que vão surgindo na cabeça. Dessas ideias que vão surgindo, olha só que loucura. Dessas ideias que vão surgindo, penso o tanto de gente que eu não vou gerar emprego, o tanto de gente que eu não vou melhorar de vida, o tanto de empresário que não vai evoluir mais. Então, cara, quando a gente faz as coisas dessa maneira, e aí você também começou, que aí é o ponto mais importante, quando você falou, a gente vem de uma família que tinha tudo. Eu juro pra você, quando você falou tudo, eu achei que você ia falar, cara, eu vim de família rica, eu pensei na hora, durante 2 segundos. Mas você falou assim, veio com tudo. Porque o tudo é amor. Porque Deus, ele é o quê? Amor. Então, cara, assim, quem está assistindo aqui, cara, se você quiser duvidar dessa lógica aqui, nossa, desculpa. Eu não consigo nem entender. Eu não consigo nem continuar, porque assim, eu pararia aqui e falaria, tá explicado todo o seu sucesso, vamos continuar nossos passos de sucesso aqui, tá explicado. Tá explicado. E eu sei que durante essa jornada, percalços vieram, sim, dificuldades vieram, problemas vieram. Então. Né? Mas aí, você chegou até o ponto, você começou, papapá,
E aí vem o ponto, que como eu abri aqui o papo falando, o que é uma franquia? É o empreendedor que alcançou esse sucesso, viu que isso funciona, viu que isso dá certo e fala, toma, vocês querem também? Eu vou compartilhar. E de novo, eu falo, franquia é coisa de Deus, sabe por quê? Porque franquia é transbordar. Sim, eu É faço transbordar, lá, exato. sabe? E aí vamos lá, agora você continua. Eu preciso te falar duas coisas. E já foi feito um estudo comigo, hein? Eu não tive problema na minha vida. Esse que é o problema. Não aconteceu essa dificuldade que você está falando. Sabe, a dificuldade não aconteceu, eu não passei por ela. Eu não sei te dizer, mas eu não passei. É porque você segue uma coisa, princípios. Agora, se até agora não pareceu milagre, eu vou te falar um que foi. Porque esse foi a virada de chave na minha vida. Então, logo que eu comecei a limpar farol na rua, o meu pai, se você vê meu pai na rua, você é um mendigo. Só que ele senta do lado do prefeito, do presidente, e ele tem porta aberta em todos os lugares que você imaginar. Meu pai gosta de arrumar carro antigo. Ele gosta de arrumar, que ele vai nos ferro velho e pega os parafusos antigos. Ah, por que eu arrumei parafuso? Né? Ele pega os parafusos do carro que era antigo, que tem a marca da Volkswagen, e põe todos embaixo. Ninguém vai ver, mas ele viu. Tanto é que demora uma vida para fazer um carro. Mas a questão é, ele arrumou um carro, que ficou tão bonito esse carro, que o pessoal da Globo, de um programa chamado Sport, foi fazer uma matéria lá, para filmar esse carro numa exposição que tinha. Era uma coisa legal. Na hora que foi gravar, o pessoal que veio gravar, eu vi que tava do diretor, o farol do carro dele tava estragado. E eu tava com os meninos, falei, meu, é agora que nós vamos lá limpar o farol desse carro agora. Enquanto eles estavam gravando o carro do meu pai, os meninos pegou e deu um trato no farol do carro. E é claro que eu não arrumei os dois, né? Arrumei só um. Arrumei só um. Arrumei o farol do carro do cara. Na hora que ele chegou, ele falou, não é possível. Era um Ford Taurus. Vermelho. Na hora que ele olhou pro farol, ele falou, vocês trocaram o farol do meu carro enquanto veio aqui? Eu falei, não, é que a gente limpa farol, tal, estamos começando aqui, assim. Sabe o que aconteceu uma semana depois? Eu tava no programa do Autosport, passando limpando farol. Que legal, velho. Uma semana depois. Aí, ó, vou te falar outro princípio. Mas não tem como eu fugir disso. Gente, olha, quem me conhece sabe, eu sou um cara extremamente espiritual, pra mim a vida não tem como. O que você fez ali agora? Outro princípio de Deus. Você serviu. Você serviu sem esperar nada em troca. Porque você não estava esperando em troca. Você só fez, cara, deixa eu mostrar o meu trabalho. Era isso. Podia ou não acontecer, podia nem ver, nem dar bola. É claro que existe estratégia no que a gente vai fazer. Lógico. Existe mas eu servi. Mas você serviu. E eu falo isso muitas pessoas. É porque assim, os outros, eu tava, antes da gente sentar, não sei se você viu falando com o time ali, tava mostrando as coisas com o pessoal ali, você viu, eu tava mostrando pra eles ali. E eu tava mostrando, né, hoje as pessoas estão abordando muita gente pela rede social. Mas se você abordar pela rede social, o cara já, oi, me compra isso aqui, me vê, eu tô te vendendo isso aqui, cara, o cara vai se afastar agora. Aí eu mostrei um cara que eu dei atenção pro cara aqui, um cara que veio me servindo. Me servindo, ele veio me servindo ao ponto até de me constranger, de chegar ao ponto de eu falar com ele, cara, vamos, vem cá que eu quero ver com você. Mas é sobre isso. É sobre isso, sempre foi. Exato, entendeu? E aí, de novo, princípios, velho. Você serviu. E aí, fiz essa propaganda, a loja estourou na cidade inteira. Não era franquia ainda. Não era franquia, não, era só loja. Eu não tinha nem loja, era só um tanto de coisa dentro de um carro e numa moto. Não tinha loja, tava no fundo da casa da minha mãe. Sim. E aí as oficinas estavam dando dinheiro. Só que eu entendi que eu precisava de dar mais um passo. E eu acho importante, para mim é muito importante falar isso, porque para mim foi uma visão empreendedora minha gigantesca. Foi um divisor de água. Eu pensei, se a pessoa está com o farol quebrado, onde ela vai comprar? Numa loja que vende farol novo. Sim. Eu pensei, já sei onde que eu vou vender serviço de consertar farol. Eu vou bater nas lojas de farol novo, aí eu levo um farol meu metade consertado, metade sem consertar, faço o meu valinho pro dono da loja, que ele ganha metade, quem for lá comprar um farol, arruma um farol, ele ganha dinheiro. E assim eu fiz, só que eu sou estrategista. Eu achei a melhor loja que tinha da cidade, parei na porta, vi que hora que o dono chegava, porque se eu pedisse pra falar com o dono, ninguém ia deixar. Esperei o dono, vi que ele abria a loja, então cheguei cedinho, esperei ele, aí dei aquela apresentação. Sou Vinícius, visão vendedor. Tal. Eu era mais novo na época, um pouco, ele olhou pra mim, olha, meu filho, você tá no caminho certo, tal, só que aqui eu vendo farol novo. Não tem como vender o serviço aqui, porque as pessoas vêm comprar farol novo. Não sei como que eu falei o que eu vou te falar agora, porque eu não tinha programado falar isso, mas saiu daqui da minha cabeça. Eu falei assim, eu acho que o senhor tá certo.
quantas pessoas entram aqui na sua loja todo dia? Aí ele falou, não sei, 800, 1.000 pessoas. Eu falei, e quantos faróis o senhor vendeu ontem? Porque talvez o senhor vendeu uns 50 faróis. E o tanto de gente que saiu sem comprar o farol? Porque não é todo mundo que vai comprar um farol novo. Às vezes, todos esses outros que não comprou um farol novo, poderia ter sido seu cliente e gastado com outra coisa. Até mesmo porque quem tem que comprar um farol que quebrou, bateu, estragou tudo, vai comprar. Sim. Eu tô falando dos outros. E além disso, quantas pessoas podem vir aqui por causa disso e comprar outra coisa? E o meu projeto, eu não vou nem usar aqui a oficina do senhor. O senhor vai vender, o cliente vai me ligar, eu vou na casa dele consertar o farol. Sabe o que aconteceu 15 dias depois? Eu tava vendendo um serviço de limpeza de farol em todas as lojas da cidade de Franca que vendia farol novo. Só que para a primeira pessoa que eu falei que eu ia fazer isso, você, ó, Vinição, isso não vai funcionar. Não vai. Então, essa virada de chave foi muito importante, porque a visão, ela tá além do que a gente tá vendo. Vamos lá. E se você, isso aqui, velho, aí isso aqui já é aula para vendedor, tá? Porque vendedor, ele faz, hoje vendedor é uma mata, né? Ser vendedor hoje, mas para, vendedor que tá me ouvindo, você tá de brincadeira que você ser vendedor e você falar que é difícil, né? Mas vamos lá. Você, o vendedor, ele quer falar com a pessoa e tomar o sim de cara. Aí ele toma o não. Aí o que ele faz? Desiste. Ele quer outro, né? Aí ele desiste, normalmente, e fala que não presta. Porque o que acontece hoje com o lead, né? O lead, que é um possível cliente, que está chegando para você, o que acontece? O vendedor chega lá o lead para você, aí o vendedor liga, oi, tudo bem, tá, eu tô aqui com a franquia. Ah, não, nunca. Aí ele desliga o telefone e fala, não presta não. Enquanto alguém não ligar e pedir para ele, eu quero comprar, ele não quer fazer o esforço de vender. Então, assim, o que você está dizendo aqui, cara, é uma aula para esses vendedores de hoje, para eles tomarem literalmente vergonha na cara. Sim. E entender que a pessoa não está comprando dele, ou ele está tomando o não, porque ele não está fazendo, ele não está gerando o valor suficiente para o cara dar o sim para ele. Porque o sim e o não na compra e venda, ele está relacionado à quantidade de valor que você gera para ele. Cara, o cara tá vindo comprar uma franquia. Se eu não mostrar para ele que a franquia vai gerar valor para ele, vai deixar ele mais rico, vai deixar ele melhor de situação, vai melhorar a vida dele, ele vai ter dúvida, e a dúvida é não. Sim. A dúvida é não. A dúvida é não. A dúvida é não. Agora, eu gerei valor, eu mostrei que aquilo vai ser bom para ele. Eu mostrei para ele justamente o que você mostrou aqui. Falou, cara, você entra 800 pessoas, você vendeu 50. É lógico. Cadê os 750? O que aconteceu? Por que ele não comprou por 750? Nós vamos oferecer a limpeza, porque esse cara não tem o dinheiro suficiente. É a mesma coisa quando a gente fala de vendedor de franquia. O cara, ele vai oferecer a franquia para 100. Beleza, que tudo bem que 99 disseram não para ele, mas 99 disseram não para ele, porque talvez aquela oportunidade daquele jeito não era naquele momento. Mas se ele desiste daquele 99, o que vai acontecer? Outro vem e pega, e ele perdeu. Então, é a regra básica. Se ele não mostrar o valor que vai gerar e onde que ele vai atender, a pessoa vai te dispensar. Né? E se me permite falar... Não, você está liberado para tudo aqui. Quando você fala vendedor, eu queria que todos que estiverem assistindo aqui, vendedor somos todos nós. Não, você é um vendedorzaço, tá? Só para te falar. Mas assim, você sabe qual que é a primeira venda? E aí eu preciso de trazer uma pessoa que foi muito importante no estudo. A primeira venda é dentro da nossa casa. Porque eu lembro que quando eu passei por esses desafios, se a Larissa não estivesse do meu lado, que era minha esposa na época, e que foi a guerreira, que é minha sócia hoje na empresa, não estaria aqui. Porque de todas as pessoas que imaginavam que não podia acontecer, ela foi a primeira a falar, tô junto. Exatamente. Pode ir que é isso, eu confio em você. Mas por quê? Porque eu sempre me preocupei em vender para os meus primeiro. E essa é a preocupação que eu tenho dentro da minha casa, e essa é a preocupação que eu tenho dentro da minha empresa, com cada funcionário, com cada franqueado, com cada funcionário franqueado. Eu não estou preocupado em vender para o meu cliente final. Porque aquele lá ele vai comprar. O cara vai comprar a franquia, ele vai comprar o farol, vai comprar qualquer coisa. Mas eu tenho que vender isso para mim, para os meus. Sim. Então essa venda começa aqui dentro. Se ele não compra, como é que ele vai vender para o outro? Exato. Você só vende aquilo que você compra. Exato. Você sabia disso, dessa lógica? Com certeza. Você só vende aquilo que você compra. Então, assim, o cara quer virar um vendedor de franquia. Cara, qual é a lógica? Aí eu vou falar de lógica. Qual é a lógica que faz sentido para você se tornar o franqueado do Farol, da Xerimbal?
Faz, cara, pô, cheirinho bom para mim, isso aqui faz sentido, o que a marca leva de experiência, o que a marca gera de retorno, o que a marca tem de propósito, os valores que a marca carrega, o cliente que ela agrada, o produto que ela serve. Sim. Isso aqui, ó, faz sentido na vida dele. Se isso aqui fizer sentido na vida dele, ele, de uma maneira praticamente automática, ele vai fazer isso aqui fazer sentido na vida do outro. Ponto. Exato. A regra da venda é essa. Já tá feito. A regra da venda é essa. Se você fizer isso, você não precisa. Se só para vender. Eu falo assim, ó, Apple. A Apple, não faz, você sabe que ela faz zero de esforço para vender esse telefone. Né? Sim. Ela faz zero de esforço. Ela só fabrica e deixa. Mas por quê? Porque lá atrás ela simplesmente mostrou a necessidade que o cliente precisa. A Apple fala assim, pô, mas metade do mercado usa Samsung ou Motorola. Metade do mercado usa Samsung ou Motorola. Porém, todavia, entretanto, o que acontece? Ela não está querendo falar com esse cara, porque esse cara deixa ele na Samsung Motorola, mas eu que tenho iPhone desde o, sei lá... Do primeiro, ela já sabe quando ela lançar o 17, está aqui no meu nome. É isso aí. O 17 vai ser o próximo meu. Por quê? Ela entendeu quais são a experiência, o retorno, o produto, os valores. Entendeu? Esse produto é para essas pessoas. Exato. E essas pessoas já entenderam que esse produto é para eles. Exato. Entendeu? Então, é o que a gente precisa avaliar dentro de E quando você vai vender, o que você precisa fazer? Você precisa identificar isso no outro. E às vezes a pessoa não enxerga isso. Se você não mostrar para ela, não enxerga. Né? E aí, Eduardo, nesse ponto que aconteceu isso, eu não vou dizer que teve um milagre, mas aconteceu o quê? Eu fechei o olho. Sabe esse dia que eu visitei esse cara? Eu fechei o olho e abri no outro dia cedo. Só que na hora que eu abri meu olho no outro dia cedo, eu tava dentro de uma loja já. Eu não sei o que aconteceu nesse período até eu estar na primeira loja. E eu tô falando muito sério. Quando eu falo pra vocês que eu não consigo entender, eu não consigo entender. Eu tava na minha primeira loja. Só que eu tava na minha primeira loja numa realidade que era totalmente diferente. Isso há 20 e poucos anos atrás, 23 anos atrás. Há 23 anos atrás, eu comprei um carro zero, comprei um barco, construí minha casa. Isso em jet ski, e tipo assim, tudo. Mas isso eu tô falando há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, eu passei a vender 50, 80 mil reais, né? Era muita grana na época, né? E 80 mil reais na época. E num serviço, né? Serviço. E serviço à margem lá nas alturas. E o que acontece? A minha vida transformou. Ficou rico. Fiquei rico. E me sentia rico, porque eu tinha muito mais... Eu comprei o carro que eu sonhava, que é um outro detalhe que eu preciso te contar. Eu só preciso interromper nisso aqui, ó. Porque você sabe, eu tenho um grupo lá que chama Rico com Vendas, né? Você sabe, eu falo, a única maneira de você ficar rico na vida não é sua profissão, não é sua formação acadêmica. Desculpa dizer qualquer uma das formações acadêmicas que você tiver. Ficar rico, você só vai ficar rico quando você vai vender. Seja você é advogado, vender o seu serviço de advogado, médico, ou você com um produto vender. Então, assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui para todo mundo que está escutando. Vini, você não ficou rico por conta de um produtinho que você passava no farol. Você não ficou rico por conta disso. Porque esse produtinho passado no farol, o limpador de relógio sabia dele antes de você. Sim. Ele sabia antes de você. Você ficou rico porque você aprendeu a vender um produto. Você aprendeu a gerar valor, achar o cliente certo e vender isso para as pessoas. Então, você pode fazer o que você quiser no mundo. Você só fica rico se você aprender a vender. Ah, mas eu herdei. Não, aí vai cagar, você é herdeiro. Não, porque nem o cara fica... Porque sempre tem um questionador, né? Você fala isso, tá vendo? Bobo. Falou que ficou rico, mas o outro ficou rico porque herdou. Tá, você herdou, bicho. Seu pai deixou pra você... Agora mantém, fazendo favor. Agora mantém. Não deixa você continuar vendendo aquele produto que seu pai fez para ver se você vai continuar rico. Então, cara... Se você vê a história do homem mais rico do mundo, o Elon Musk, agora o cara vai receber nos próximos 10 anos 1 trilhão de salário. Você viu isso? Vai dar 1 trilhão de reais, né, na conversão de salário nos próximos 10 anos. O conselho aprovou o novo salário dele. Salário! Ele já era o homem mais rico por causa das ações, agora é por conta do dinheiro. E aí você vai falar assim, esse cara, há alguns anos atrás, eu não sei se você sabe dessa história dele, ele criou um carro. Um protótipo de um carro, que ia ser lançado X anos depois, porque a empresa estava para quebrar. Ele criou o protótipo do carro e vendeu, não sei, 100 ou 100 e poucos carros desse, para as pessoas, por não sei quantos $1.000.
de um protótipo de carro que não existia, porque ele precisava desse dinheiro para salvar a empresa. Então, ou seja, o que de novo ele fez? Vendeu. É o que vai acontecer agora, que eu vou te contar agora. Entendeu? Então, assim, cara, eu só quero deixar essa mensagem gravada, porque a gente faz o podcast pra gente aqui, mas a gente tem que falar para as pessoas. Você pode querer fazer o que você quiser na sua vida. Se você não for um exímio vendedor, você não vai. E aí vem o segundo detalhe. O exímio vendedor, ele aprende uma coisa na vida. O exímio vendedor aprende que, para ele se manter vendedor, ele tem que entregar aquilo que ele vendeu com a máxima excelência. Sim. Cara, eu quero ser, sei lá, um fotógrafo. Primeiro você vai ser um exímio vendedor. Aí depois você fala. Aí depois vai ser fotógrafo. Mas se o seu trabalho como fotógrafo não for excelente, você não continua vendendo esse trabalho. Então, você entende que é isso. Mas agora, minha foto é excelente. É sensacional. Mas eu não sou um vendedor, você vai morrer com sua foto excelente. Às vezes o cara até com a foto meio marromeno, meia boca. Mas um exímio vendedor, ele vende muito. Então, a definição que deixa a pessoa rica em qualquer lugar do mundo é saber vender. Exatamente. Saber vender. Exatamente. Desculpa, Diego, mas quando eu falo de venda, você sabe que eu empolgo. Então né? eu vou falar de venda. Ontem, eu dou mentoria para os funcionários das franquias, né? Todos os dias, às 5 da manhã, às 6 da manhã. Eu sei. Então vamos falar sobre isso já, que você é meio louco. E aí, ontem, uma das mentorias teve um funcionário de uma franquia, que estava lá dando, porque o dono estava tendo problema em fazer gestão, e esse funcionário falou assim, porque se eu sair da empresa, que essa empresa fecha. O funcionário falou para ele, porque ele é muito bom. Eu deixei ele falar assim, realmente, você é muito bom, porque ele veio fazer o treinamento comigo. E vou te falar, ele é um dos melhores da rede para trabalhar. Mas eu já sabia da história dele, porque eu pesquiso bastante. Eu falei assim, me conta a sua história. Antes de você estar aí, o que você fazia? Ele falou, antes de eu estar aqui, eu tinha abri a minha própria empresa e fechei. Eu falei, e antes dessa empresa? Eu trabalhava aqui com ele. Então, peraí, então me explica aqui. Você trabalhava aí, saiu, abriu sua empresa, fechou e voltou para cá, para ir de novo. Então quer dizer que quando você saiu, a empresa aí continuou. Você foi lá, quebrou e voltou pra cá. E você tá falando que se você sair deles, vão fechar, porque você é muito bom. Posso contar uma coisa pra você? O que mais tem no mundo é gente muito boa que não saiu de onde tá. O que mais tem no mundo é gente muito boa que tá trabalhando de empregado pra quem não sabe nada. Porque eu, na minha empresa, acredito que sou o que menos entende de tudo. A não ser de pessoas, que é o que eu tô falando com você. Então posso te dizer? Senta, presta atenção, aprende, porque talvez... Se você se esforçar, daqui a um tempo, você vai ser sócio do seu patrão hoje. Porque ele vai completar o que falta para você continuar. Porque não é sobre você ser o melhor. Sim. Você tem que saber vender isso para sua equipe e para tudo mais, né? E assim, foi um choque tão grande que todo mundo parou, olhou. Ele terminou a reunião e falou, pessoal, desculpa. Isso está certo, eu devia ter prestado mais atenção. E é sobre isso. E tem que vender. Mas aí o que acontece? Nesse momento que eu fiquei rico, porque eu fiquei rico, Edu. Você tem noção, um cara que não tinha nada. Sim, pô. Pô, comprei, foi um carro zero. Mas foi um carro top, foi uma Ford Edge na época. Porra, nova. Carro. E pra falar a verdade, eu tenho ela até hoje. Não consigo vender aquele carro. Tenho ela até hoje. Não porque eu tenho um apego com... Não, porque foi o carro que eu sonhava. Eu olhava aquele carro na rua. Mas conclusão, fiquei rico. E quando eu fiquei rico, eu vi que... Mas você tem outros, que eu já te vi de Mercedona por aí. Tem outros aí. E aí, quando eu fiquei rico, eu passei a vender lâmpada, teve algumas outras coisas que aconteceram, mas quando eu vi que eu fiquei rico, eu vi que estava na hora de dar um passo. E quem me mostrou que estava na hora de dar esse passo foi Deus. E foi muito claro. Eu comecei a ver que eu precisava de ir para outro lugar. E é muito importante falar isso aqui, gente, porque todo mundo acredita que existe um momento ideal. O ideal da cabeça é nossa, mas o ideal não é nosso. O ideal vem lá de cima, vem na hora certa. Então, para ser bem rápido, eu decidi que eu precisava de expandir. E aí eu andando na cidade procurando ponto. E na época eu estava querendo pagar uns 4 mil de aluguel. Eu tinha feito uma loja na casa do meu pai lá. Uns 4 mil de aluguel que eu queria pagar, que já era muito na época. Mas eu já tinha comprado a minha casa, tinha feito tudo. E eu andando na rua, tinha uma concessionária da Honda fechada. Que já fazia uns 6 anos que estava fechada. Eu olhei para aquele barracão e falei, meu Deus. Mas vou parar aqui para olhar. No que eu parei para olhar, tinha um senhorzinho do lado, que é de uma casa de radiador. Olhei e falei, meu filho, você tá querendo alugar aí? Eu falei, não, eu tô só vendo, que eu queria da loja de farol. Ele falou, não, vem cá, que eu conheço o dono, vamos ali conversar com ele. Eu tô nesse barracão até hoje, só pra matar a curiosidade de todo mundo. Eu fui lá, porque aí a concessionária nova da Honda era na rua de trás. Fui lá, eu entrei na sala do cara, que esse velhinho, sem pedir permissão pra ninguém. O velhinho foi bater nas portas, entrou, sentei na frente do cara. Ele falou assim, ó,
Esse menino aqui quer alugar lá seu barracão, vamos lá mostrar pra ele. Falei, mas quem que é o dono disso aqui? O cara saiu de lá, veio, abriu o barracão, tava tudo abandonado, eu olhei tudo. Rapaz, não, que eu olhei? Você tem noção do que esse olho brilha? Aconteceu isso que você ontem, né? Então você tá sabendo o que eu tô falando? Eu olhei tudo e tal. Ontem, rapaz, eu senti uma emoção que fazia tempo que eu não sentia, tá? O rapaz olhou pra mim e falou assim, você gostou? Serve pra você? Eu falei, serve, é um sonho. Eu conheci a história deles. É um sonho, pra mim serve. Ele falou, então eu te alugo aqui e tal. Eu falei, não, é um sonho. Aí eu expliquei, olha, ele me chamou pra ver, mas eu não tenho condição. Porque eu falei assim, quanto que você paga no aluguel aqui? O dono do barracão lá, quanto que você paga de aluguel aqui? Ele olhou pra mim e perguntou isso. Nunca tinha me visto antes. Eu falei, olha, ele tem um valor meu que é muito importante, Eduardo. Eu nunca na minha vida me aproveito de uma oportunidade e não desvalorizo a coisa do outro. Eu falei, olha, pelo que eu tô vendo, seu barracão deve ser uns 15, 18 mil de aluguel e eu não tenho condição de pagar. Então eu não vou te fazer uma proposta porque eu não tenho condição. Ele falou assim, eu tô perguntando quanto você paga. Cara. Eu falei, meu Deus. Então agora... Não... Aí eu falei, bom, eu não posso ser ruim. Eu peguei e falei um valor que eu achei que ele não ia aceitar, mas era mais do que eu podia. Rapaz, eu respirei e falei, olha, eu sei que não vale, mas até uns 6 mil eu dou conta de pagar. Ele falou assim, então bom, vou fazer um contrato de 20 anos com você. Caraca. Meu contrato renovou agora esses dias pra trás. 6 mil reais. Agora tá quanto? Agora foi subindo. Só reajuste pro GP, não tô pagando 7.300. Mentira. É verdade. Aonde o Wilton foi lá, onde teve tudo, ou não? Lá na cidade, ele não foi nesse barracão, ele foi só onde é a nossa escola. Só que agora eu já aluguei os prédios de cima, a rua de trás, eu já aluguei, eu fui furando as paredes, então, porque eu não quero sair de lá. E aquele ponto era estratégico. Mas conclusão, eu aluguei esse barracão, ele me deu carência, me ajudou. Só que na hora que ele me viu tudo isso, esse rapaz já faleceu, que me alugou, tinha um posto de gasolina, todo dia ele ficava à tarde no posto. E como ele viu que, porque foi eu que reformei a loja, só que mesmo para reformar a loja, eu achei que eu tava rico. Aí eu descobri o que é que construir uma loja de 1.000 metros quadrados. Aí você descobriu. Só a fachada naquela época custou 80 mil. Sabe a casa que eu construí? Que eu tinha acabado de construir? Eu vendi ela para ir para lá. E eu, a Larisa e a Duda fomos morar lá dentro dessa loja no dia do Dr. Farol. Hoje, onde é a produção, ficava a minha cama lá. A Larisa, a Duda, nós moramos lá durante 1 ano. Porque eu vendi minha casa para poder construir a loja. Aí fizemos uma fachada linda, a loja ficou linda, pintamos tudo. E ele viu que nós ia lá no final de semana fazer tudo. Todo dia eu passava, ele falava, ó, que dia que você vai começar? O que você tá fazendo? Como é que você tá fazendo isso? Ó, então é o seguinte, você vai fazer seu marketing assim, assim, assim. Comecei a trabalhar, você vai contratar gente? Então você tem que contratar assim, assim, assim. Aí eu comecei a fazer, eu falei, mas eu acho que vou pegar um dinheiro emprestado. Ele falou, não, você não vai pegar dinheiro emprestado. Você vai trabalhar sem isso, do jeito que tá. Se os clientes não, você vai fazer seu melhor que vai dar certo. Eu ganhei uma consultoria de quase 1 ano de como que eu ia fazer meu negócio. E na hora que eu mudei para essa loja, eu saí de um faturamento de 80 para quase 200. E eu ainda também tenho que agradecer ao Sebrae, que eu fiz o Empretec, que me ajudou demais da conta. O Empretec também foi muito bom. Mas a conclusão, não tem impossível. Não. Mas desde que se respeite os princípios de tudo. E a chance está ali. Se não deu certo é porque não era. Eu falo assim, se não deu certo é porque você... Deus, ele é muito perfeito, né? Então, assim, se aquilo ali que você está fazendo não está dando certo, é porque não era da vontade dele. Sim. E aí muita gente fala, Edu, mas e por que o cara que é o jogo do tigrinho vai lá e faz? Eu falo, não, você está confundindo dinheiro com dar certo. São duas coisas completamente distintas. Você está confundindo duas coisas completamente distintas. E isso é muito louco. Assim, eu já vivi isso muitas vezes. Também, se você tiver pessoas, às vezes, você tá para dar um passo, de coisas vão para evoluir, as coisas não vão para frente. Às vezes, porque tem pessoas envolvidas no meio que Deus fala, não, para essas ainda não pode, elas não podem pegar essa carona. Aconteceu isso com a gente na Xerimbão. Acredito. Porque a Xerimbão, ela capengou durante muito tempo, quando algumas pessoas saíram, o negócio assim. Porque Deus, ele falou assim, não, peraí, não é para elas, é para vocês. E essa pessoa estava aí porque você tinha que ter seu aprendizado também. Exatamente. Porque você não ia estar pronto porque vai acontecer agora. Exatamente. Por quê? Porque o próximo passo é diferente. Não, se eu te contar a história desse ponto que está acontecendo agora na minha vida, e eu falo muito assim, às vezes as pessoas falam, não fala das coisas que estão acontecendo na sua vida, porque né, tem gente que é agora, mas cara, eu não sou esse cara. Quem tem Deus na vida não acredita nesse tipo de coisa. Eu não consigo acreditar. Em minha vida eu falo pra todo mundo o que acontece. Quando eu vejo, eu já falei. Eu falo, não vou falar. Quando eu vejo, eu já falei. Aprendi com você, não sou baú. Não sou nem baú. Pra mim. Não. Cara, olha que loucura. Eu tava
a gente decidiu, falou, cara, isso aqui cresceu, precisamos ir para outro lugar. Precisamos ir para outro lugar, enfim. Aí, cara, a gente queria uma coisa, mas não achava. Não achava, a gente queria um galpão, um prédio, com tudo, via alguns muito distantes, muito isso, tal. E aí, a gente frequenta uma igreja aqui, e eu me recordo, eu fazendo acordo da igreja, para a igreja outro dia com o Luana, eu falei, Lu, não vai ser agora, que eu entendi, não tem nada vago aqui, mas a escola do franchising vai ser aqui, ó, em um desses lugares. Eu falei com ela assim, um desses lugares, pode visualizar. Mas eu sei que não vai ser agora. Acho que tem passos, Deus ele sabe de tudo, tá tudo bem, mas a gente vai precisar crescer, então nós vamos dar 2 passos para chegar aqui. E eu tava convencido disso. E aí fui atrás, achei, comecei a negociar uma laje inteira, aí depois comecei a negociar outra, enfim, era cada laje 1.240 metros quadrados. Falei, pô, um belo espaço, mas era laje de prédio. 1.240 metros quadrados, tá tudo bem. Cada uma, eu vou pegar uma, depois eu vou pegar a outra, reformo uma. Mandei os documentos. E os documentos estão lá para fazer o contrato. Nada do contrato chegar. Eu estou mandando mensagem. Falei, tá tudo certo. Mandei, tá tudo certo. No mais tardar, sexta-feira chega seu contrato. Sexta-feira não chegou meu contrato. Falei, tá bom. Segunda-feira, tá tudo certo. Vou mandar o arquiteto medir aí, tá? Porque tem que fazer o projeto. Pode mandar, tá tudo certo. Cadê meu contrato? Chegou meu contrato. Terça-feira. Aí terça-feira eu tava num evento com um amigo chega pra mim e fala assim, cara, pô, eu acho que você não deveria, velho, porque assim, pro que você quer, o cuidado, você vai atrasar o passo, procura um pouco. Eu falei, não, velho, mas eu vou, tá, enfim. Eu vou procurar também, falei assim com ele. Aí, minha esposa, eu cheguei à noite, falei, pô, Valtinho falou isso, isso e isso. Aí ela falou assim, você orou? Aí eu, não. Você não orou? Não. Eu falei, não. Aí até falei com ele, falei, Wilton, qualquer coisa antes de ir embora, vamos lá, velho. Luana quer orar. A gente tem que orar lá. Aí não conseguimos ir também. Só que Luana orou. E Luana orou ontem de manhã e falou assim, ontem de manhã, ela orou e falou assim, ô Deus, ele vai assinar, aquele contrato tá para chegar a qualquer momento, ele vai assinar e depois que ele assinar, eu já não sei, mas se o senhor, se não for para ser, o senhor faça alguma coisa. Faz alguma coisa. Tem que ser hoje. Senão ele vai assinar. Aí a gente eu cheguei aqui no escritório, aí chega o Thiago, ele tá ali, chega ali para mim e falou, a gente tocou o alarme de incêndio aqui de treinamento, aí a gente descendo 20 andares de escada, aí descendo o Thiago falou, Du, você viu que o ponto tá alugando ali do lado da igreja? Eu falei, quê? Do lado da Chili Beans, eu, hã? Tá não, senhor. Tá, pô, a placa aqui, eu falei, mas eu passei lá ontem, pô, não vi nada. Tá. Ele falou, mas hoje tá. Eu falei, então liga agora, marca agora. Ele ligou, falei, marca agora, meio-dia. Aí ele chegou meio-dia. Arranca a placa lá, fazer favor. Entramos no carro, fomos pra lá. Cara, quando eu entrei ontem, sabe aquela coisa que você tem que se controlar, porque você tá do lado do dono, se você falar bobagem, ele não vai te negociar, ele vai... Eu falei assim, rapaz, era o lugar, Vini, assim, que a gente sonhava há 1 ano, e quando o sonho da escola, ele nasceu no coração e ele foi evoluindo. Eu e o Wilton, nós sonhamos o sonho da escola e era o lugar que a gente falava, não, vai ser assim, vai ter isso, vai ter aquilo. E eu olhava para aquele lugar e falava, esse é o lugar disso, esse é o lugar daquilo, esse é o lugar daquilo. Não. Eu falava assim, meu Deus, eu falei, como esse ponto tá alugado? Não, eu coloquei a placa ontem à noite. Por isso que eu não vi, eu passei mais cedo e não vi. Ele tinha colocado no dia anterior à noite. Luana falou, por Deus, se for para alguma coisa, você dê o sinal e faça parar lá. E aí Deus, eu preciso de confirmação, desse condição dele não dá para mim, eu vou ter que fazer as minhas condições, Deus, mas eu também sou um cara justo. Eu não queria fazer uma condição pro cara que eu fosse esgoelar o cara, nem nada. Eu falei, cara, eu quero fazer eu falei, Deus, me dá discernimento para eu fazer uma condição justa. E aí olha o que eu falei, eu vou fazer uma condição justa e ele vai aceitar de primeira. E eu fiz a condição justa. Escrevi ontem de noite pro cara. Era 8h40 da noite, ele respondeu para mim. Eu tava te falando da história que são os herdeiros e tal. Ele respondeu para mim, só brincando, tá tudo certo, você só vai ter que dar café pra gente. Então é tudo que eu queria. E aí, cara, o cara aceitou a proposta do jeito que a gente queria. Então, assim, você me contando essa história, cara, e tudo desde o início na sua vida, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu, infelizmente, na minha trajetória de vida, eu nem sempre fui o cara dos princípios. E deu coisa muito errada na minha vida. Deu muita coisa errada na minha vida. Tem coisas que eu pago preço até hoje de ter dado errado na minha vida, por não seguir princípios.
Mas lá em 2020, quando eu resolvi entregar minha vida e seguir princípios na minha vida, em fazer as coisas com excelência, transbordar na vida do outro, ter amor acima de tudo, fazer isso, minha vida transformou, cara. Minha vida tem transformado de uma maneira que é inexplicável a velocidade das coisas que têm acontecido na minha vida. É tipo o que você está falando. Eu durmo. Eu estou vivendo o sonho de dormir e acordar neste exato momento. Parece que eu vim no dia 29 de maio, eu mudei para Alphaville, mudei primeiro, né, nós pegamos a casa, mas efetivamente nós mudamos em julho, mas eu vou pegar o sonho de maio, que eu dormi dia 29 de maio, dia 28 de maio, um dia depois do meu aniversário, eu dormi em São Lourenço, dia 29 eu acordei aqui em Alphaville. E parece que desse 29 de maio do ano passado até o dia de hoje, eu estou vivendo um sonho o tempo inteiro. Porque a velocidade entre eu dormir e no outro dia eu acordar e as coisas acontecerem é algo... E não é sobre dinheiro. Não. Porque, assim, sobre o dinheiro, se eu te falar, é um dos momentos da minha vida que eu tô... Que o dinheiro está reduzido porque nós estamos investindo tanto, o dinheiro não sobra mais no nosso bolso. Não é a minha época que você falar, eu coloquei mais dinheiro no bolso, longe, eu já ganhei muito mais dinheiro em outras épocas. Dinheiro do bolso. Muito mais dinheiro. Você tá falando de um cara que tá vivendo isso. Só que os sonhos acontecendo agora de uma maneira que é realmente inexplicável. Então, assim, se eu posso deixar uma mensagem... E você é um cara que traz essa confirmação, né? Porque você, desde que você nasceu nessa família de amor, você nasceu tudo. Infelizmente, eu nasci numa família de amor. Eu sei que as pessoas me amavam, mas dentro da minha família, infelizmente, tinha muitos problemas. Álcool, brigas, desentendimentos, que esse amor, infelizmente, não floresceu. E aí talvez isso possa ter me atrasado mais durante, mas tá tudo bem, tá tudo perdoado, tá tudo vida que segue. Mas você é uma confirmação, cara, que quem vem seguindo os princípios de Deus não para de honrar nunca. Ele não para de honrar nunca, cara. E, cara, eu queria pra gente caminhar, eu queria só... que na verdade eu conheço bem, mas eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais, provavelmente, do Dr. Farol, da franquia, né, que hoje está aí dominando o Brasilzão, chegando por todo lugar, uma grande ideia que dá certo para os franqueados, que eu sei que você cuida, você dá aula de cultura dentro da sua empresa. E aí eu queria que você falasse isso aí pra gente um pouquinho do Farol, onde vocês estão, quantas lojas vocês estão, como é que tá esse resultado aí dos seus franqueados. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Bom, então, desse momento para aí, eu pisquei de novo e tinha uma loja e de repente nós estamos com mais de 300 lojas já vendidas. Porque a quantidade de loja vendida não quer dizer que a gente abriu, porque a gente não está dando conta de abrir a quantidade que vende. Eu só sei bem disso. E o que eu tô tendo o maior problema de todos é que todos os franqueados querem comprar mais 2, 3 lojas. Eu tenho que segurar. Os franqueados que vão assistir isso vão ver. Ontem eu tive que segurar uns 3. Falando, não vai comprar até você atingir seu ponto de equilíbrio. Porque o cara se empolga, né? Porque o cara quer comprar de todo jeito. Sim. Ele entendeu o negócio, entendeu o jogo. Então, a gente conseguiu atingir isso. E nesses 5 anos de franchising, eu investi tudo que me deixou rico para poder chegar até hoje. E até eu chegar aqui, Edu, e conhecer a máquina de vendas e tudo mais, sabe que jeito que eu vendo de franquia? Eu sou do Dr. Farol, a gente conserta farol, você quer comprar essa franquia? Funciona assim, assim. Foi de 1 a 1. Eu sei o nome de cada dono, o endereço dos funcionários. Eu sei que da agora para frente vai ficar mais difícil. Mas sei. E foi fazendo simples, da forma mais bem feita que eu podia fazer. Com a maior qualidade que eu podia fazer. O básico bem feito vence qualquer jogo. Que não quer dizer que vai sair perfeito, que não vai dar problema. Só quer dizer que eu fiz o meu melhor. Sim. E às vezes tem o seu melhor quando você tá bom e o seu melhor quando você não tá tão bom. Então assim, o Dr. Farol, já testei de vários jeitos. Eu comecei com a ideia de fazer uma maletinha, o pessoal bater de porta em porta como eu comecei, eu vi que não dava certo. Depois eu entendi que eu segui os mesmos passos do começo. Fui de maletinha, depois falei, não, o cara já tem uma oficina, eu vou vender uma franquia para poder dar oficina. Deu muito certo. Deu muito certo. Eu falei, pô, eu tô muito bom, cometi o mesmo erro do passado, vou abrir loja grande. Fiquei 1 ano abrindo loja grande, gigante. Eu vendi 100 lojas, loja dentro de loja, em 1 ano, e no outro ano que eu quis fazer loja grande, vendi 20.
Porque para você poder tracionar uma loja grande, vende 600 mil cada uma, beleza, mas demora. Até tracionar. Até tracionar é diferente, porque tem que começar do zero, o cara não é daí e tudo mais. E o meu foco é muito maior do que loja de farol. Porque para mim, se as pessoas não entenderem que nesse minuto ainda existe farol, daqui a pouco pode ser que não vai ter mais farol. Sim. E na hora que as pessoas entenderem que as empresas não é sobre o que está acontecendo agora, mas sobre o que a empresa constitui dentro de uma cultura. Sim. Porque amanhã depois, se não for farol, for robô, eu transformo a minha rede inteira em loja de consertar robô. Por quê? Porque ele tem uma cultura e tem um processo que funciona. Sim. Você tem que estar atento pro próximo passo que vai acontecer. O seu negócio não é um negócio de farol, é um negócio que está atento à necessidade do mercado. Do que vai acontecer. E os meus franqueados entenderam isso, eles sabem que isso vai acontecer. Isso é forte. Então, e nós estamos atentos, porque o meu primeiro investimento quando eu tive caixa foi abrir o centro de tecnologia. Melhor, meu primeiro investimento foi construir a escola. Depois o centro de tecnologia. Porque ou a gente capacita e depois a gente tem que estar na evolução de tudo que tem que fazer. E você sabe que essa parte de ter feito sua escola para os franqueados e principalmente para os funcionários dos franqueados, isso para mim, você foi um dos maiores acertos que você já fez, porque franchising é educação. Eu não sei se você viu o movimento que a gente começou agora da mentoria para franqueados. Sim, com certeza. E fiquei muito feliz. E é assim, e aí a gente vai lá, cara, não vai lá ficar ensinando pro cara sobre fazer café. Não, porque isso aí ele já entendeu. Não é muito sobre isso. E se amanhã não for café, for chá, vai fazer o quê? E se amanhã não for pão de queijo, vai mudar. Agora, ensinar o cara a ser um empresário, a passar pelos desafios, a olhar à frente, a cuidar de gente, aí é outra conversa. Então, o que nós entendemos? Que a gente precisava fazer essa escola. Então, por isso que a gente fala, escola do franchising não é porque é uma relação de aluno, professor, não é nada disso, porque todo mundo aqui é professor e todo mundo aqui é aluno. Exatamente. Todo mundo aqui. Então, a questão é uma escola porque é um negócio que ensina o tempo inteiro. Sim. Sempre. Inclusive, você sabe, o Lucas já deve ter conversado com você, nós fizemos, né, o clube do franchising, que veio aí agora com a gente, 3 nomes fortes aí, não tá o anúncio oficial ali. E você sabe que nós estamos escolhendo a dedo. Na verdade, a gente tem mais negado do que aceitado quem está vindo para o clube, porque não é sobre a grana, é sobre o que quem está lá dentro vai agregar para o mercado. Então, assim, porque a ideia do clube é formar realmente aqueles franqueadores que entenderam o jogo e que vão transbordar, porque tem muitos, não é que eles não entenderam o jogo e por mal, não, é porque eles ainda não viveram o jogo. Eles estão no processo. Estão no processo, é igual um jogador de futebol, não dá para você colocar um menino de 15 anos para jogar com os caras de 30, porque ele ainda não entendeu, ele está no processo. Então, e nós estamos fazendo esse clube, cara, para fazer a maior força que o franchise já viu, para a gente ensinar realmente, para a gente não só educar franqueadores, também o empresário franqueado, porque esse cara tá sozinho, cara, aí na trajetória. Então, para a gente mostrar para eles o caminho, é para você trazer visão para os meus aqui da Xerimbom, para eu ajudar os seus, para você ajudar os da Micromarket, e todo mundo trazer essa visão, porque o franchising é educação pura. Então, cara, isso aqui que você fez, a sua escola, para mim, quando a gente sentou lá atrás, eu falei assim, visionário. Porque eu te abri aqui falando com você. O que eu falei com o Wilton? O Wilton, acho que achamos o nosso primeiro sócio aqui, porque um dos motivos também da escola do franchise é a gente achar bons negócios e nos tornarmos sócios de bons negócios. Às vezes não no seu negócio, às vezes a gente fazer um novo negócio juntos. Sim. A gente fazer um novo negócio junto. Eu lembro de eu falar isso com o Wilton. Eu falei, eu acho que eu achei o primeiro aqui. Juro pra você. Você foi o primeiro cara que eu falei isso com ele. Então, assim, vai chegar o momento, Deus sabe tudo na hora certa. Vai. Um negócio muito importante, pessoal, que vale muito a pena falar. Primeiro ano de franchising, a soma das vendas de franquia, né? Sim. Venderam 5 milhões no primeiro ano. No segundo ano foi para 14. No terceiro ano foi para 26, 27. Agora que nós estamos pro quarto, pro quinto ano, nós já estamos batendo 50. Só que eu tô falando de uma franquia que vende serviço desse tamanhozinho. Porque eu preciso de crescer rápido, porque o meu foco é na distribuição de produtos de marca própria. Sim. E por isso que eu tô crescendo desse jeito. E lembra que eu falei que eu vendo loja dentro de loja? Sim.
70% das franquias que eu vendi, que era loja dentro de loja, eles fecharam o primeiro negócio e agora são só loja própria. Só loja própria. Porque a margem é muito mais alta. Dá muito mais dinheiro. Eu viro pra cá, eu atendi Vinícius, olha, eu tô ficando doido ou eu quero fechar a minha empresa? Eu falei, fica tranquilo, é o que tá todo mundo fazendo. Só que você espera. Que loucura. Isso é o que tá mais acontecendo. É porque também ele tem que tomar cuidado, que às vezes o outro negócio dele não tá legal e ele tá pegando dinheiro desse aqui para no outro. E pra finalizar, não adianta fazer nada disso se você não entender que você tem uma responsabilidade. A própria escola do Dr. Farol, o Dr. Farol Academy, que era um sonho particular meu, hoje a gente usa ela 13, 14 dias por mês. O resto do período, eu voltei ela para fazer treinamento gratuito para os jovens da cidade. E esse projeto é para replicar para as franquias fazerem isso na cidade deles também. Então, assim, quando você faz parte de um projeto que olha todas as pontas, faz sentido. Porque o franqueado que está lá na ponta, ele olha para a gente ajudando ali no social, fazendo tudo aquilo com os jovens, e fala, pô, o meu dinheiro que eu faço tá ali. Eu sou fã, e pro cliente e tudo mais. Então, a gente faz os treinamentos aqui, eu vejo seus franqueados entram no treinamento aqui, é todo mundo, um sorriso no rosto, olho brilhando. O Wilton teve lá, e o Wilton voltou assim, cara, maravilhado. O Wilton voltou maravilhado. Ele voltou assim, falando, caraca, velho, você não faz ideia do que são os caras. Ele até, a mesma coisa, a gente tem que colar mais lá, porque os caras estão dando aula mesmo. E aí, o que acontece também? Você foi para um nicho e para um público, cara, que você sabe que tem poucas oportunidades, né? Sim, com certeza. Que terão poucas oportunidades. E você que foi onde eu vim, né? E você abriu uma oportunidade para esses caras agora que dificilmente esses caras teriam essa possibilidade de ficar rico, como você ficou, de comprar uma casa, de comprar um barco, de dar um estudo melhor para a família, com esse negócio de arrumar carro, de fazer isso. E você deu uma possibilidade. E eu vejo muito isso. Quando eu vejo seus franqueados, eu falo, cara, olha esse cara aí. Um exemplo é o que lava o carro do Wilton lá em Varginha. Ah, é o cara... Deles, que lava o carro dele lá, tinha um lava-jato. Então ele ganhava lá no lava-jato 10, 15 mil por mês. Tá fazendo um ano que ele tá de franquia. O Dr. Farol já vai bater 60 lá agora. Ele, a esposa e a filha. 60 mil pra muita gente pode ser pouco. Não, mas pra quem tá construindo é muito. Papai. 60 mil reais, o povo perdeu a noção do dinheiro. A verdade é essa, porque 60 mil reais é dinheiro para um caceta, tá? Só que é o seguinte, ele só tá construindo. Uma loja daquela em Varginha, daqui 1 ano e meio, vai vender 200. Vinícius, mas você vai investir nesse pessoal 1 ano e meio pra vender 200? Eu vou! Lógico. Porque esse cara não vai sair nunca mais daqui. E o próximo que entrar vai estar nele. E ele vai fazer de tudo pro próximo entrar. Porque é sobre isso. Edu, eu tenho mais de 25 funcionários meus, que já são meus sócios ou dono de mais de uma unidade, ganhando aí 30, 40 conto por mês. Você foi ficando sócio deles e... E hoje eu não sou mais sócio, porque eu só fico sócio para escalar. O negócio dele ficou bom? Então beleza, agora você segue sozinho porque eu vou ajudar o próximo. E agora eu criei um plano aonde o meu gerente da minha loja, ele contrata um funcionário para trabalhar para ele, forma aquele funcionário até chegar num ponto bom, o meu gerente não deixa de estar na minha loja e aquele cara vira sócio do meu gerente para mudar de cidade e abrir uma loja. E o meu gerente trabalha para mim, formando gente e sócio de outro cara que foi trabalhar. Entendi. Para mim não perder os caras. Deu oportunidade para esse cara. Porque eu entendi, e uma coisa também muito importante, os empresários têm que entender. As nossas empresas têm que ser uma fábrica de gente foda. Se você estiver achando que você vai contratar funcionário para ficar lá o resto da vida, você vai morrer. O cara tem que entender que ele tem que ir embora e ficar rico. Se você achar que você quer estabilidade de funcionário, não vai funcionar. Eu falo isso, eu falo muito com o time. Eu falo, cara, você quer ficar trabalhando comigo, cara? Então você tem que ter a cabeça de ficar rico. Porque se for para você ficar trabalhando comigo, para ficar ganhando 3 contos, 5 contos o resto da vida, não vai. Porque assim, a gente acaba tendo um relacionamento muito bom com o colaborador. Eu fico amigo da turma. Só que a gente vive uma vida diferente. Você vai em restaurante, você veste, você faz coisas. E se esse cara não ganha, não tem uma condição... Qual que é o sentido? Aí você fala assim, caraca, velho, o cara não consegue nem se comportar. Então eu falo, gente, veio trabalhar comigo, tem isso. O Lucas, que é nosso sócio aqui na escola hoje, o Lucas veio trabalhar comigo em 2018. O Lucas chegou primeiro comigo para trabalhar como engenheiro. Eu construía na época. Aí ficou lá e falou, pô, Edu, eu formei na engenharia, mas não é coisa. Aí eu trabalhava com a franquia, ele virou vendedor de franquia. Foi um vendedor de franquia sensacional. Que isso, ele me atendeu. O cara é sua cria. O cria cara é pura, sua cria. Cria purinha. Um dos vendedores ali, rebentando. Dali ele veio, aí depois ele saiu, ele veio para a estratégia de vendas junto comigo. Viemos todos esses anos e eu sempre falei, ele sempre falava, eu vou ter ainda o percentual da xerimbão. Ele falava, velho, aqui um pouquinho mais complexo, mas um dia chega. Só que eu sempre prometi, eu falei, cara,
No dia que vier um negócio novo, nós vamos junto. E aí, quando surgiu a oportunidade da escola, eu sentei na minha reunião de conselho, nós temos um conselho hoje, diretor, somos um SA, e aí eu falei com ele, gente, estou abrindo uma empresa, assim, assim, assim. Aí até brinquei, eu falei, vocês querem que seja do grupo ou eu vou sozinho? Aí os caras, não, vamos do grupo. Eu falei, então tem minhas condições, vocês me querem, então... Peraí, porque se vocês também não quisessem, eu ia fazer do mesmo jeito, né? Aí eu falei com eles, falei, vocês querem que seja do grupo? Então, é o seguinte, vai vir um cara, eu vou dar X% para esse cara, ele é sócio grande aqui, tá? Ele não é sócio pequeno aqui. E eu falei assim, ele vai ter tantos por cento. Cara, você é louco? Não, pô, dá um percentual desse pro cara, o cara não vai entrar com dinheiro nenhum. Eu falei, vocês vão colocar algum dinheiro? Por acaso? Eu entrei aqui pedindo algum dinheiro do conselho para abrir a empresa. Não, a empresa vai abrir com caixa zero, amigo. Eu abri isso aqui com caixa zero. Caixa zero. Zero. Os outros falam assim, caixa... para não falar que fizeram assim, ó, eu tive que fazer... A primeira calção do primeiro ponto, a gente alugou, pediu 4 meses de aluguel lá de calção. Falei com o cara, não tem como te pagar tudo de uma vez. Parcela para mim 10 vezes. Aí ele parcelou em 10 cheques, mas tinha que dar pelo menos uma entrada. Sim. Dos 4 meses, parcelado em 10, eu dei, mas do meu bolso, a entrada... É o que nós mais faz no negócio, né? Coloquei do meu bolso, não pedi dinheiro de outras empresas, nem nada. Foi o dinheiro que veio. Montamos o escritório dia 19 de setembro do ano passado aqui. Aí tem que fazer a primeira venda. Fiz a primeira venda do meu Instagram e tal, a mulher pagou. Eu lembro que pagou, na época, 50 mil para vir para a escola, a gente cuidar da franquia dela. Eu antecipei esse dinheiro do cartão, porque a gente não põe dinheiro velho em negócio novo. O negócio novo tem que fazer o dinheiro. Tem essa mesma mentalidade. Antecipei, perdi o juro, coloquei o dinheiro, falei, vamos fazer o primeiro evento. No dia 20 de novembro, nós fizemos o primeiro evento da Escola do Franchise. Uma salinha desse tamanhozinho assim, ó. Telãozinho aqui, a gente fez o primeiro evento. Tinha contratado as primeiras pessoas. O Thiago sabe, ele era do início. Esse menino foi contratado, sabe como? Eu fui no banco buscar o talão de cheque para dar o calção. E ele me atendeu no cheque, eu não tinha talão de cheque. E ele me atendeu. E ele, você é o Edu e tal, sou eu, pá. Aí ele mandou mensagem, tô precisando de gente para trabalhar. Não sabia nem o que ele ia fazer. Eu falei, mas vem trabalhar. Vou precisar? Vou precisar de gente. Que gente não vai precisar. E aí, abri isso aqui. Cara, hoje, primeiro ano disso aqui, alguns milhões de reais. A gente vai faturar alguns bons milhões de reais. A gente fatura já no primeiro ano. Assim, o ano 12 meses fechado do negócio. E com isso tudo que aconteceu, de vir os caras, os maiores do mercado, e fazer uma proposta para a gente comprar um pedaço da gente aqui agora. Então, assim... Mas, de novo, eu só estou lembrando disso para a gente lembrar de uma coisa. Desde que eu entreguei e passei a viver por princípios... É isso que acontece na vida de quem segue por princípios. Então, assim, eu acho que esse podcast aqui, esse papo nosso, ele tem uma coisa muito especial e diferente. Muita gente aqui falou de negócio, falou de... Mas todos teve vida. Mas aqui, eu acho que ele traz uma prova concreta para quem está assistindo, para quem está passando uma dificuldade, para quem quer... aquele que sonha empreender, que se você fizer do jeito certo, se você der o seu melhor, se você fizer com excelência, se você não ficar parado, se você não tiver preguiça, não tem como dar errado. Já deu certo. E aí, você trouxe a prova disso, porque você falou assim, nunca deu errado para mim. Nunca deu mesmo. Para mim já deu errado outras vezes. Só que quando eu olho e vi por que deu errado porque em algum momento do caminho eu fiz coisas erradas. E aí deu errado. Aí você teve o resultado do que você estava buscando. Eu fiz o resultado. Agora você não. Não, Edu, eu não tive nenhum problema desse. Não, ou melhor, você teve lá atrás, quando você achou que você sabia tudo. Você teve, lógico. Tá vendo? Não foi tudo assim, não. Quando ele descobriu os princípios, quando ele achou que ele sabia tudo, você se deu mal. Mas é que eu plantei espinho, né? Colhi espinho, é isso? Então, é isso, cara. Deu certo, plantei espinho, colhi espinho. E aí, cara, para fechar, eu gosto sempre de deixar que o convidado aqui, ele deixe uma mensagem especial para quem está assistindo. Porque quem que assiste isso aqui? Quem assiste aqui é empreendedor, é empresário. Não está fácil nos últimos anos, não tem sido fácil para o empresariado. Todo dia a gente enfrenta algumas batalhas que a gente sabe que não fomos nós que criamos, porém, a gente tem que passar por elas, de toda maneira. Então, assim, cara, vai lá, deixa Deus te usar e deixa uma mensagem aí
para quem vai te ouvir aqui, eu vou brincar, vou copiar o Joel aqui, né? Se sua mensagem chegasse para as 8 bilhões de pessoas aqui, sua mensagem pudesse chegar para 8 bilhões de pessoas, mas eu sei que a grande maioria delas aqui, eles são empresários, e ou eles precisam de uma inspiração para continuar, para ter mais força, eles precisam de uma inspiração e de uma confirmação que eles estão no caminho certo, ou eles precisam realmente de falar assim, cara, eu não posso desistir. Porque tá muito difícil, eu não posso. Então, essa hora o coração bate diferente, né? Bate. Essa mensagem. Vou deixar com o meu coração. Pô, até o microfone melhor pra você aqui. Mas pode falar pra câmera, porque deixar agora você vai falar pra mim, não, é pra eles. Vou deixar pro meu coração aqui, gente. Olha bem para você, entenda que você é um ser humano. Quem vai estar do seu lado, dentro da sua empresa, é um ser humano. Quem vai entrar na sua empresa é um ser humano. Então, todos nós estamos em busca de algo muito semelhante. E esse é o ponto que vai mudar qualquer dificuldade que você tiver. Entender que todos nós estamos em busca de ter paz, de ter amor, de ter família. E a partir do momento que você olhar para tudo isso, você vai conseguir enxergar cada vez soluções mais fáceis para que você consiga ter resultado. E de verdade, ninguém tropeça numa montanha. É sempre algo muito pequeno. Então, olha para quem está do seu lado. Entenda a necessidade de quem está mais próximo de você. E se você conseguir resolver o problema da pessoa que está mais próximo de você, sem dúvida alguma, você vai conseguir resolver o problema de todas as pessoas que estiverem em seu redor. Do seu cliente, de todo mundo. Então, olha para dentro de você e para quem tem mais próximo. E a solução vai estar lá. Eu acredito nisso. É isso, cara. Olha para pessoas. É isso. Obrigado, cara. Obrigado por esse papo. Assim, olha, a gente teria muito mais tempo de papo. É porque a gente segura pra gente ter outros papos depois, pra gente falar mais. Já vou assumir um compromisso público aqui com você. Ontem, num treinamento que eu tava dando pro time aqui, aí eu falei, cara, nós vamos fazer uma outra dinâmica de podcast. E aí eu falei, você foi o primeiro cara que veio na minha cabeça, até brinquei. Falei com ele, se ele quiser eu vou lá, vou fazer isso. E eu quero assumir assim, eu quero ir lá e nós vamos gravar lá um dia do Vinícius, sendo Vinícius Dr. Farol dentro. Caraca. Então, queria ver se a gente bate uma data ainda agora, novembro, dezembro, a gente fazer essa agenda. Às vezes ali, ó, entre o dia 24 e 28. Eu vou lá, levo a equipe, a gente passa esse dia lá e aí a gente vai continuar o restante desse papo, a gente conhecendo o Dr. Farol, de fato, ali, todo o resultado de tudo isso que você contou, nós vamos ver no próximo episódio, fazendo uma espécie de um vlog ali com você. Vou tentar chegar um dia antes. Você treina de manhã cedo? Com certeza. Então nós vamos treinar junto. Vamos malhar junto de manhã. Lá, arruma uma academia para nós ir lá de manhã. Vamos treinar junto. Depois nós vamos trabalhar junto. Vou com você para o seu dia a dia. Eu não quero que você mude nada no seu dia lá. Eu quero que você mantenha sua rotina do dia. E dentro da sua rotina do dia eu vou estar lá dando pitaco com você e fazendo junto com você. Vai ser um sonho, para falar a verdade. Então, fica combinado, é um compromisso, eu vou lá fazer isso, porque quem está assistindo o empreendedor, ele precisa viver um pouco mais disso para justamente ter toda essa inspiração e fazer. Então, assim, continuaria mais tempo aqui. Obrigado por esse papo. Só vamos colocar aqui na tela seu Insta. Como é que tá lá, Dr. Farol? Dr. Farol Vinícius. Dr. Farol Vinícius e o da marca? @Dr. Farol. @Dr. Farol. Se você quiser uma franquia sensacional, vai lá, @Dr. Farol, faça o cadastro, ele mesmo vai te atender. Com certeza absoluta. Ele vai te atender, tá? Ele vai falar com você, você vai conhecer os detalhes do negócio, ele vai te apresentar, ele já viu os resultados. Sim. Você já sabe, os resultados são sensacionais. E ele vai transbordar tudo isso que ele conquistou na vida dele para a sua vida também. Então, se você quiser saber mais, procura aí Dr. Farol no Instagram, na rede social, na internet, no Google, que você vai achar. Com certeza vai. Tá bom, cara? Obrigado por esse papo. Foi assim um prazer. Tá firmado nosso compromisso. Tá firmado demais. Tá firmado nosso compromisso. E para vocês a minha mensagem é o seguinte: que por mais 24 horas você permaneça no caminho de Deus. Você não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Você sabe de uma coisa, Vini? Deus nunca escreveu por linhas tortas.
Quem te contou isso, ela errou. Porque às vezes foi sua avó, foi seu pai, foi alguém muito querido de você que falou: ô filho, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas eles estavam enganados. Deus nunca teve uma linha torta. Nunca teve uma linha torta. Nós que por vezes resolvemos caminhar fora dessas linhas. Mas Deus, ele vai estar sempre no final da linha reta, desse tamanho só, com aquele bração dele aberto, esperando todos nós de braços abertos para caminhar junto com ele. Que Deus abençoe grandemente a sua jornada, que ela seja de muito sucesso, que você entenda que se você colocar Deus no centro, o sucesso é inevitável. Valeu mais uma vez, tamo junto, um beijo, até breve, hein? Até breve.